a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, palavra da salvação. Feliz é a pessoa que observa os preceitos do Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia deste domingo garante-nos que Deus tem um projeto de salvação para todos nós, para que possamos chegar à vida plena, e propõe-nos uma reflexão sobre a atitude que devemos assumir diante desse projeto que Deus nos conduz à vida e à salvação. A primeira leitura do livro de Eclesiastes recorda, no entanto, que o ser humano é livre de escolher entre a proposta de Deus que conduz à vida e à felicidade e a autossuficiência do próprio ser humano que conduz quase sempre à morte e à desgraça. Para nos ajudar a escolher a vida, Deus nos propõe os mandamentos. Esses mandamentos são os sinais com que Deus delimita o caminho que conduz à vida e à salvação. O Evangelho de Mateus completa a reflexão deste domingo, propondo a atitude de base com que o ser humano deve abordar esse caminho balizado pelos mandamentos. Não se trata apenas de cumprir regras externas, no respeito estrito da letra da lei, mas trata-se de assumir uma verdadeira atitude interior de adesão a Deus e às suas propostas, que tenha depois correspondência em todos os passos da vida. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo nos apresenta que a história da salvação, as realidades são muito claras a partir da palavra de Deus, que nos mostra o caminho a seguir. Deus escolheu-nos desde sempre e quis que nos tornássemos santos e irrepreensíveis a fim de chegarmos à vida eterna, à felicidade total, à realização plena. Por isso veio ao nosso encontro, fez aliança conosco, indicou-nos o caminho da vida e da felicidade e na plenitude dos tempos enviou ao nosso encontro o seu próprio Filho, que nos libertou do pecado, que nos inseriu numa dinâmica de amor e de doação da vida e que nos convocou à comunhão com Deus e com os irmãos. Na cruz de Jesus está bem expressa essa história de amor que vai até o ponto de o próprio Filho dar a vida por nós. Esse plano de salvação continua, agora a acontecer na vida dos cristãos pela ação do Espírito. É o Espírito que nos anima no sentido de nascermos dia a dia como mulheres e homens novos até nos identificarmos totalmente com Cristo. A propósito, o evangelista Mateus aproveita para apresentar à sua comunidade uma catequese sobre a urgência da reconciliação. Na perspectiva de Mateus, a reconciliação com o irmão deve sobrepor-se ao próprio culto, pois é uma mentira a relação com Deus de alguém que não ama os irmãos e irmãs. Mateus também trata aqui de 3 temas que devemos estar atentos, segundo a nossa conduta na comunidade cristã, em conformidade com a palavra de Jesus. O primeiro tema está no versículo 27 a 30, refere-se ao adultério. A lei de Moisés exige o não cometer adultério, como narra em Êxodo capítulo 20, versículo 14, Deuteronômio capítulo 5, versículo 18. Mas na perspectiva de Jesus, é preciso ir mais além do que a letra da lei e atacar a raiz do problema, ou seja, o próprio coração do homem, o próprio coração do ser humano. É no coração do homem que nascem os desejos de apropriação indevida daquele que não lhe pertence. Portanto, é a esse nível que é preciso realizar uma conversão, uma verdadeira conversão, uma mudança de vida. A referência a arrancar os olhos, que é a ocasião de pecado, o olho é nessa cultura o órgão que dá entrada aos desejos, ou a cortar a mão, que é a ocasião de pecado, a mão, nessa cultura semítica, o órgão da ação através do qual se concretizam os desejos que nascem do coração. São expressões fortes, bem ao gosto da cultura semita, mas que, no entanto, não temos de traduzir ao pé da letra, para dizer que é preciso atuar lá onde as ações más do ser humano têm origem e elimina na fonte, deve ser eliminada a raiz do mal. É uma questão de atitude e opção, optar sempre pelo bem, pela proposta de Deus e cortar o mal pela raiz.
O segundo tema está no versículo 31 a 32, refere-se ao divórcio. A lei de Moisés permite ao homem repudiar a sua mulher, como diz em Deuteronômio capítulo 24, versículo 1. Mas na perspectiva de Jesus, a lei tem de ser corrigida. O divórcio não estava no plano original de Deus, quando criou o homem e a mulher e os chamou a amarem e compartilharem a vida. O terceiro tema, o versículo 33 e 37, refere-se à questão do julgamento. A lei de Moisés pede apenas a fidelidade aos compromissos, selado com o juramento, como fala em Levítico, capítulo 19, versículo 2, Neemias, Números 20, versículo 3, Deuteronômio 23, 22. Mas na perspectiva de Jesus, a necessidade de jurar implica a existência de um clima de desconfiança que é incompatível com o reino. Para os que estão inseridos na dinâmica do reino, deve haver um tal clima de sinceridade e confiança que o simples sim e não bastam. Qualquer forma de juramento é supérflua e sinal de corrupção da dinâmica do reino. Contudo, a questão essencial é esta: para quem quer viver na dinâmica do reino, não chega a cumprir estrita e casuisticamente as regras da lei, mas é preciso uma atitude interior, inteiramente nova, um compromisso verdadeiro com Deus, que envolva o homem, o ser humano todo, e lhe transforma o coração. Por isso que o Senhor nos convida: buscai primeiro o reino do céu e tudo vos será acrescentado. E assim eu vos convido a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Escreva em nossas redes sociais, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, convertido, um coração entregue e comprometido com o Senhor e com o Evangelho. E que Deus nos proteja sempre na vivência da nossa vocação e missão. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.